Bom, muito bem. Boa noite a todos. Essa é a aula 5 de Economia Internacional. O tópico de hoje é política comercial. Bem, agora é uma outra área, um outro tema de comércio internacional, tá? Ou seja, até agora nós vimos as teorias do comércio internacional que visam explicar por que os países comercializam. Agora a gente vai falar mais um tópico no qual tem mais a ver com a ação de governo ou política comercial, ações de governo com relação ao comércio internacional. Vamos falar sobre isso hoje, tá? Então, dentro desse tema veremos, após uma breve introdução, veremos os instrumentos e usos da política comercial e o efeito da política comercial, o efeito do uso de cada um desses instrumentos de política comercial. Tá? Como nós estamos usando o Krugman, o capítulo de referência ao capítulo 8, tá? Com relação à política comercial. Muito bem. Bem, as questões ligadas ao comércio internacional que nós estamos tentando estudar ao longo do semestre, essas 4 são algumas delas, e a gente nós tentamos explicar a pergunta por que os países comercializam. Agora, a gente vai tentar ver algumas questões relacionadas, mas que vão até algumas delas nas direções opostas do comércio internacional. Por exemplo, por que impedir ou tentar limitar o comércio internacional? Ou mesmo porque, se é que em algum caso existem condições em que é legal, normal ou esperado até que os países coloquem limitações ao comércio internacional, bem, quando você coloca uma limitação ao comércio, existem perdas e ganhos para todo mundo? Como que é essa distribuição das perdas e ganhos? E os efeitos da limitação do comércio internacional. Nós vamos ver que, sim, existem efeitos do comércio internacional, da limitação ou da política comercial aos vários países, né? E vamos ver como que funciona isso. Então, a ideia, como eu tentei mostrar ao longo das 4 primeiras aulas, ou pelo menos aula 2, 3 e 4, quando nós vimos as teorias do comércio, a ideia é que o comércio ele é bom para os países que participam do comércio internacional. Se não fosse assim, no século XX principalmente, mas também em outras ondas na história, os países não participariam do comércio internacional. Você vê aí que mostrei uns dados aí como o comércio quadruplicou, quadruplicou nos últimos anos e mais do que quintuplicou desde os anos 50. Então, é evidência de que é bom, senão o país não participaria tanto do comércio internacional assim. No entanto, a gente ouve falar sobre restrições ao comércio, país que colocou uma tarifa para diminuir o comércio entre os países. Que história é essa? Por que restringiu o comércio internacional, na verdade, né? Ou o livre comércio? Bem, a gente mostrou que, sobre algumas circunstâncias, o comércio internacional há ganhos para as partes interessadas, há ganhos porque os países têm diferentes produtividades do trabalho, diferentes dotação de fatores e consegue se especializar na produção de poucos produtos, alguns produtos diferenciados e se especializam, né, produzindo em larga escala. Então, nesse sentido, é bom o comércio internacional e é possível ter ganho. Mas por que alguns países poderiam restringir o comércio? Bem, assim de maneira por alto ainda, sem discutir em mais detalhe, alguns pontos aparecem e são notáveis porque os países restringiriam o comércio. Um ponto é que, de alguma maneira, o comércio internacional, embora seja bom para os países, por conta desses motivos que eu já coloquei para vocês, ele afeta algumas indústrias dentro de alguns países, geralmente as indústrias concorrentes. Então, por exemplo, se você importa aço, né, e o seu país já tem empresas de aço, bom, agora ela está sofrendo com livre concorrência desse aço importado. Pode ser que ela consiga ou não lidar com essa concorrência, mas existe esse efeito. Então, se a indústria estava tendo prosperidade antes das importações da concorrente, de repente ela agora tem que lidar com isso. Então, esse é um primeiro efeito. Se isso é bom ou ruim é outra história, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas há esse efeito, sim.
E a questão também é sobre o impacto que o comércio internacional tem sobre a distribuição de renda. Em outras palavras, existe, sem contar o comércio internacional, uma prévia distribuição de renda dentro do país com a produção e consumo que é feita em um determinado momento. Mas vejam vocês que se começa a vir produtos importados, isso impacta as indústrias locais e impactam o consumo local e as pessoas também, e até os governos. De modo que a distribuição de renda pode se dar de uma outra maneira quando você permite o comércio internacional, e podem ter grupos que perdem com isso e vão ser contra o comércio internacional. Aliás, isso vale tanto para esse item A quanto para esse item B. Né? Quando o impacto do comércio internacional pode criar grupos contra o comércio internacional. Nós vamos falar sobre isso também mais para frente, tá? Mas só como discussão introdutória, se o comércio é tão bom, por que restringir? Por conta desses países, né? Desses dois tópicos, ou seja, impacto sobre a prosperidade das indústrias e sobre a distribuição de renda dentro do país que recebe o fluxo de comércio. Vamos definir agora o que é política comercial. Então, política aqui no sentido de policy, né, em inglês, ou seja, ação de governo com relação ao comércio internacional. Sejam ações visando uma tentativa de aumentar o comércio internacional, ou o oposto, ações na tentativa de diminuir ou restringir o comércio internacional. Tá? Então, políticas comerciais, elas podem ser mais liberais, ou que promovem o comércio internacional, ou podem ser mais protecionistas, que, na direção oposta, visa opor-se ou restringir o comércio internacional. Então, basicamente, essa a ideia ou definição de política internacional. Ela pode ser feita ou elaborada ou implementada através de vários instrumentos. Os instrumentos de política comercial são os elementos, né, que visam efetuar ou executar a política comercial de um país. E que instrumentos são esses? Na verdade, são muitos instrumentos de política comercial, não é? Basicamente, você tem as tarifas e você tem uma classe de instrumentos que são as barreiras não tarifárias, ou seja, barreiras outras além das tarifas. Tá? Então, eu vou passar algum tempo discutindo as tarifas, depois eu vou entrar na discussão de cada uma dessas barreiras não tarifárias que vocês estão vendo aí na tela, do 2.1 até o 2.7, que são as principais, mas notem que não são só essas, né? Não estamos limitados a somente essas barreiras não tarifárias, existem várias outras, mas vamos ver essas 7 principais barreiras não tarifárias, além da definição de tarifa. Bem, o que é uma tarifa? Nada mais é do que um imposto sobre as importações. Em outras palavras, para todo fluxo de importação que adentre o país, a tarifa é um imposto que eu pago, de alguma maneira, o importador, uma vez que a carga adentra ou entra no país, você tem que recolher esse imposto, tem que pagar para o governo do país importador, ou seja, o governo do país que está chegando, para o qual a mercadoria está chegando. Existem 2 tipos principais de tarifa: a tarifa específica e a tarifa ad valorem. A tarifa específica é uma quantidade fixa, uma quantidade monetária fixa. Então, por exemplo, dos R$500, R$1.000, R$200, tá? Já a tarifa ad valorem é uma quantidade, é uma fração ou um percentual do valor importado. Então, nesse sentido, a tarifa específica, ela é somada, o valor dela é somada dessa maneira ao preço do produto. Então, o TS vai ser, sei lá, R$500 a tarifa. E o preço do produto, de qualquer um produto aí, sei lá, um computador de R$2.000, se a tarifa for específica, você soma os 500 ao preço R$2.000, R$2.500 vai ser o preço final após o pagamento da tarifa, tá? Lembrando que o preço do produto, né, aumentou nesse sentido. Então, o importador agora, que conseguiu trazer o produto lá fora por R$2.000, agora ele tem o ônus de R$2.500. Então, aumenta o preço, encarece a entrada de um produto com tarifa, certo? Da mesma maneira, a tarifa de valorem, ela também faz aumentar o preço final do produto, só que de uma maneira diferente, uma vez que agora trata-se de um percentual. Então, TAV
nesse formato que está aqui, o preço multiplicado por 1 mais TAV, TAV vai ser naquele formato percentual, mas com um número, enfim, número que não seja percentual. Então, por exemplo, TAV igual a 100%, você coloca 1. Tá? TAV igual a 10%, aqui você coloca 0,1. Tá? Então, no formato decimal. Então, uma tarifa de 50%, você coloca 0,5. Tá? Então, aqui, uma tarifa de 50% e o preço do meu computador 2.000, o que vai acontecer? Bom, tarifa de 50%, TAV vai ser 0,5, você vai ter 1 mais 0,5, 1,5 multiplicado pelo preço 2.000, então você vai ter aí 2.000 mais 50%, 3.000 reais seria o preço final do computador com essa tarifa de 50%, tá? Então, lembrando que a específica é um valor fixo monetário e a de valor é em percentual. Se você observar que o preço final é P mais TS se for no formato tarifa específica, e o preço final é P mais 1 TAV se for no formato TAV, então você pode igualar as duas coisas. Dessa maneira, P mais TS é igual a P vezes 1 mais TAV. Por quê? Isso significa que vai existir uma equivalência entre as duas tarifas. Como? Faça essa simplificação que vocês estão vendo na tela, você vai chegar a como é que fala? Essa equivalência aqui, no qual a tarifa ad valorem, ela é igual à tarifa específica dividida pelo preço do produto, tá? Então, é possível fazer uma equivalência ou uma transferência, ou a transformação entre os dois tipos de tarifa. Então, uma tarifa de R$ 500, comparado com um produto de R$ 2.000, 500 sobre 2.000 vai dar 0,25, não é isso? 0,25, ou seja, 25%. Então, quando o preço é 2.000, uma tarifa de 500 equivale a uma tarifa ad valorem de 25%. Agora, isso é sensível ao preço, né? Se o preço for mais caro ou mais barato, uma tarifa de R$ 500 vai ser igual a outra tarifa de ad valorem, tá certo? Então, depende do preço também nessa fórmula. Então, é isso. Existem esses dois tipos de tarifas e existe uma equivalência entre os dois tipos de tarifa. Uma outra coisa que eu queria mencionar para vocês é uma coisa chamada preferência tarifária, tá certo? Que é o seguinte, dependendo de onde vem o produto, eu aplico a tarifa ou não aplico, ou aplico numa forma mais branda ou menor da tarifa. Como assim? Bom, vamos pensar nos Estados Unidos. Ele tem o setor, vamos chutar aqui um exemplo também. Supondo que para importação de automóveis lá dentro dos Estados Unidos, existe uma tarifa de 6%. 6%. As tarifas nos Estados Unidos tendem a ser baixas, principalmente comparada aqui com o Brasil. Então, a tarifa de 6% para importar automóvel de qualquer parte. No caso de automóvel. Poderia falar de outros produtos, mas vamos pensar no automóvel. Aí, o que acontece? Preferência tarifária, ou SGP, também vou falar de integração econômica daqui a pouco, são dois tipos de preferência tarifária, eu coloco uma tarifa diferente da tarifa que eu coloco para a maior parte dos outros países, se essa importação vier de uma origem geográfica específica. Como assim? Então, por exemplo, o SGP foi criado no final da Segunda Guerra Mundial para dar umas tarifas mais brandas de importação para países que fossem mais pobres. Então, por exemplo, se os Estados Unidos importa tarifa de 6% de automóveis, para um país mais pobre, ele poderia aplicar uma tarifa de 3%, por exemplo, ou 4%, um pouquinho menos, né? Ter um desconto na tarifa, de modo que o país que está exportando para os Estados Unidos, né, paga a tarifa menor do que os outros. Então, isso é uma preferência, tá? Mas com a ideia de tentar desenvolver países desenvolvidos ou subdesenvolvimento, tá certo? Já a integração econômica regional, nós vamos falar muito sobre isso mais para frente, que é um esquema de também, não deixa de ser uma preferência tarifária, mas é uma preferência tarifária entre países que fazem parte de um bloco de comércio
acordado por um acordo mesmo, né, escrito e assinado pelos presidentes dos países, onde o Mercosul, NAFTA, União Europeia, temos vários exemplos de esquemas de integração econômica e regional, pratica entre si uma preferência tarifária. No caso, para a maioria dos produtos, tipicamente a preferência tarifária é zero, ou seja, eu estou no Mercosul, faço parte do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Se eu faço parte do Mercosul, vamos supor que para os Estados Unidos a tarifa de automóvel é 35%, para a Argentina, que faz parte do Mercosul, a tarifa seria zero. Tá? Essa é a ideia da preferência tarifária dentro da integração regional. Vamos falar bastante sobre isso, porque elas são, comparado com o SGP, ela é uma preferência tarifária muito maior, tipicamente, né? Enquanto o SGP tende a ser menor, e o SGP é para países em desenvolvimento. Tá? Quero lembrar que o Brasil já fez parte da lista de SGP dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos durante bastante tempo, principalmente no pós-guerra e quando o Brasil ainda era um país de renda mais baixa. Hoje o país é considerado um país de renda média alta. Então, nesse sentido, não precisaria mais dos benefícios do SGP que os países em desenvolvimento ou subdesenvolvido mesmo recebem até hoje, né, de preferência tarifária dos países mais ricos, tá? Então, enfim, é isso, SGP e integração econômica regional, vamos falar muito sobre isso lá na frente. Lembrando que os dois esquemas não deixam de ser preferências tarifárias, tá? Ou seja, eu diminuo a tarifa para um país, mas não para os outros. Essa é a ideia. Beleza. Bom, como medir uma tarifa, né? Porque é o seguinte, tarifa é uma, vamos dizer a tarifa de valor. Ela é um percentual, tá? Vocês já sabem disso. Sei lá, uma tarifa de 35% que o Brasil aplica para importação de automóveis. Isso sobre automóvel. Sobre computadores, a tarifa do Brasil de importação que o Brasil aplica para outros países, né, já é uma outra tarifa e assim por diante, e assim por diante. São muitas tarifas de muitos produtos, uma lista aí de, sei lá, 30 mil, 40 mil produtos. Então, nesse sentido, o Brasil é um país que tem bastante tarifas ou as tarifas do Brasil tendem a ser baixas? Para responder isso, eu teria que pensar numa tarifa média, né, numa tarifa de todos os produtos. E como calcular isso? Né? Então, em outras palavras, qual seria o nível médio das tarifas do Brasil hoje, em 2020? Que também, obviamente, muda bastante isso ao longo do tempo. Já houve momentos na nossa história que as nossas tarifas eram mais altas do que hoje. Hoje, a tarifa média do Brasil caiu bastante comparado com o passado recente, mas comparando com países da Ásia ou mesmo Estados Unidos, o nosso nível médio de tarifas ainda é bastante alto, certo? Então, nesse sentido, como medir as tarifas? Bem, existem aí dois métodos, dois métodos principais, a média não ponderada e a média ponderada, que basicamente calcula a média. No caso da média ponderada, eu calculo a média, né? Então, automóvel, quantos automóveis ponderada pelas importações daquele produto, né? Então, vamos supor, automóvel. Eu tenho aí milhares de produtos. Automóvel é 10% da minha pauta de importação. Então, eu vou lá, pego aí, coloco a tarifa, sei lá, 35% vezes 0,1, que é 10%. Aí eu passo para o próximo produto. Computador, tarifa de 100%, não é mais tudo isso, mas vamos supor que é. E qual o peso nas importações? Sei lá, 5%. Então, vezes 0,05, vezes a tarifa, no caso, 1 ou 100%. E assim por diante, calcula uma grande média ponderada. Tá? Outro jeito de calcular é simplesmente calcular a média das tarifas dos produtos sem ponderar pelo peso das importações. A desvantagem desse método 1, ou seja, média não ponderada, é que, nesse caso, você não está levando em conta o peso das importações de cada produto, que são variados. Né? Então, por exemplo, eu importo, sei lá, banana, importo pouco, ou então noz moscada, né? Uma tarifa de 100% na importação de noz moscada, é a mesma coisa que a tarifa de 100% de computadores, enquanto que o valor da carga e o quanto a gente importa varia muito. A gente sabe, então, que não são importantes iguais os dois produtos, né? Então, tipicamente, a gente usa a média ponderada. Bom,
Eu vou mencionar rapidamente a ideia de tarifa efetiva. Mas antes disso, o que é uma tarifa nominal, né? Bom, perdão, o tópico aqui, a ideia é falar do impacto da tarifa sobre os preços. Aliás, a gente vai. O impacto é importante só calcular justamente para saber se com a tarifa o que acontece para o consumidor, né, ou para o produtor nacional, ou para o governo, enfim, sobre sobre os agentes econômicos no país que está importando aquele produto. Um impacto óbvio é o impacto nominal, no qual você simplesmente multiplica a tarifa pelo, seja de valor, ou seja, tarifa específica, você multiplica pelo preço do produto, certo? 1 mais TAV vezes o P ou P mais TS. Então, esse é o impacto nominal normal, mais fácil de calcular. Agora, lembrando que os produtos, muitas vezes, os produtos que a gente importa não são produtos finais, não são produtos que estão sendo, como eu vou dizer, importados sendo um produto final, né, para consumo imediato, e sim importando insumos na produção de outros produtos. Então, vejam vocês que se eu importo um insumo e depois esse insumo é utilizado para produzir um outro produto, ele vai ter um impacto para a produção desse produto, dos dois, né? Então, vai ter tanto para o insumo, né, impacto na economia nacional da tarifa sobre insumo e sobre a produção daquele produto nacional. Então, nesse sentido, é possível você calcular, e isso aqui eu não vou enfatizar esse cálculo muito, né, embora só mencionar a ideia da importância disso, ou seja, que a tarifa tem um impacto nominal, que é o impacto direto sobre o preço, mas como a cadeia produtiva, muitas vezes é até longa algumas cadeias produtivas, né? Existe um impacto sobre o valor agregado, né? Então, vamos supor a seguinte cadeia produtiva: borracha, pneu, automóvel. Então, se eu ponho uma tarifa de importação sobre a borracha, então, quando importa a borracha, o preço da borracha é afetado, mas também o preço do pneu acaba sendo impactado e, por conseguinte, o preço do automóvel. Então, a gente tem que pensar em valor agregado nesse sentido, ou seja, o impacto do imposto nas várias cadeias do país. Existe um modo de calcular aqui a proteção efetiva. Novamente, eu também aqui, né, vou pular essa discussão aqui, só mencionar que o impacto é sobre produtos finais, sim, mas também sobre produtos intermediários, e você calcula desse modo aqui embaixo a proteção efetiva, onde A vezes I é cada etapa da cadeia, tá certo? Então, esse somatório aqui é a somatória das tarifas e da porcentagem utilizada em cada uma das partes da cadeia produtiva que você está avaliando. Tá? Então, é isso, tarifa nominal, mas tem a tarifa efetiva também, ao qual não entraremos em mais detalhes. Existe uma outra tarifa, uma última tarifa, esquisita até, eu diria, que é a ideia de tarifa de exportação. Veja bem, até agora e daqui para frente, vou falar sobre, quando eu falar de tarifas, gente, é uma tarifa de importação. Mas por quê? Em que sentido? Sentido que um país que adentra, né, ele é importado, trazido para o seu país para ser consumido, utilizado aqui, e a tarifa de importação você paga um valor específico ou uma porcentagem sobre o preço inicial. Ok, isso já sabemos. Muito bem. E essa tarifa pode, inclusive, ser zero, ou seja, os produtos vêm, passam da alfândega, mas não pagam a tarifa. Beleza, não tem problema, isso é tarifa de importação. Agora, tipicamente, o país que exporta um produto, ele não vai tarifar os produtos que estão saindo daquele país para ser exportado. Tipicamente, isso não é feito. Quase nenhum país faz isso. É raro, mas existe, sim, tarifas de exportação. Ou seja, os produtos que saem, que são destinados para exportação, na saída do país, veja bem, não na entrada como a tarifa de importação, mas na saída, o produto é tarifado, tá certo? E por que acontece isso, né? Esse caso aí que são realmente bem menos comuns do que os tarifas de importação, mas por que alguém faria isso?
A ideia é que um dos benefícios principais do comércio internacional para o país é que quando você vende produtos para o exterior, você está trazendo divisas, ou seja, moeda estrangeira está ganhando com o envio de produtos para o exterior. Quando você paga uma tarifa de exportação, você está taxando essas divisas que vão entrar no país para pagar, né, com o efeito de uh, vender quando você vende o seu produto. Então, nesse sentido, você taxa a exportação, vai entrar menos divisa, ou seja, vai entrar menos, na verdade, vai entrar a mesma quantidade de divisa, mas uma parte dessas divisas são divertidas ou redirecionadas para o governo, né? Então, os países não usam tarifa de exportação para não diminuir as divisas das exportações. Mas, quando eles o fazem, né, quando eles aplicam tarifa de exportação, o motivo é porque eles estão precisando de receita, tipicamente. Por exemplo, vários países africanos que se exportam alguma commodity, né, como os países, o governo não tem outra fonte de dinheiro, porque é um país muito pobre, e a única coisa que ele pode fazer, então, é taxar aquelas exportações e, enfim, adentrar, né, conseguir dinheiro, receita desse modo. Mas não só países pobres que fazem isso, eu lembro que a Argentina, no pico da crise dos anos 2000, e parece que recentemente também fez isso, nem sei se ainda faz, acredito que não faz mais. Ela tinha colocado uma tarifa de exportação em alguns produtos, de exportação de carne e exportação de soja, porque a situação dela, da Receita Federal, lá do governo, ficou tão delicada por conta da crise econômica, que eles resolveram taxar os exportadores, que é para conseguir alguma receita. Mas, enfim, tipicamente não existe muito, não. É bem menos comum, tá? A tarifa de exportação. Então, basicamente, era isso que eu queria falar sobre tarifas. Agora, vamos discutir as barreiras não tarifárias, que são restrições ao comércio, só que não tarifas, tá certo? Então, são outros tipos de restrições diferentes de impostos sobre a importação, tá certo? Então, temos vários exemplos aí de barreiras não tarifárias, tá? Então, quais seriam as principais? Então, vamos falar um pouco sobre essas 7 principais barreiras não tarifárias. A primeira delas é a cota, que nada mais é que uma restrição quantitativa, não é? Então, uma restrição, um limite máximo sobre a quantidade importada de um determinado produto. Então, vamos supor que os produtos estão entrando aqui no Brasil. De repente, fala, é o seguinte, estão importando muito automóvel, chega disso, vamos colocar uma cota, eu só vou permitir 1.000 automóveis por mês. Essa é uma restrição quantitativa, ou seja, não sobre o preço, né? Embora a cota tenha um impacto sobre a economia também, um impacto no preço, inclusive, não é? Eu queria dizer para vocês que a cota, ela é uma restrição quantitativa sobre a quantidade. Então, é assim, 1.000 automóveis eu deixo entrar. 1.001, opa, esse um automóvel não entra mais. Tá certo? Aí alguém inventou uma coisa parecida, uma mistura de tarifa com cota, chamado de cota tarifária, que é o seguinte, eu não vou aplicar tarifa de importação sobre esse produto, tá? Mas, se exceder uma determinada quantidade de importação do produto, eu vou aplicar uma tarifa no excedente, tá certo? É como se fosse assim, olha, a tarifa sobre importação de alguma coisa, sei lá, automóveis, é 0, mas se importar mais que 1.000 automóveis, eu cobro 35%. Então, 1.000 automóveis, tarifa 0. 1.001, sobre esse um automóvel a mais aí, eu vou aplicar uma tarifa de 35%. Tá? Isso é chamado de cota tarifária. Então, a questão aí é interessante, é que no Mercosul existem cotas tarifárias, infelizmente. E mais um detalhe, antes de falar mais sobre o Mercosul, eu queria dizer também que a cota ela é proibida pela OMC, Organização Mundial do Comércio, de modo que os países não estão aplicando cotas já faz algum tempo, certo? O que ainda é tolerado
embora também cada vez menos, o uso de cotas tarifárias. Então, o Mercosul, que é uma área de livre comércio ou um esquema de integração econômica regional entre 4 países da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Venezuela já fez parte, mas ela foi desligada do Mercosul recentemente. A ideia é que a tarifa para importação de produtos dentro dos 4 países, que vem de cada um desses 4 países, a tarifa interna fosse zero. Então, qualquer produto da Argentina, eu colocaria uma tarifa zero sobre todos os produtos. Essa é a ideia da integração regional. Só que o Mercosul, em alguns setores, existem exceções. Então, tem uma exceção no Mercosul aí do setor automotivo, que é o seguinte, uma cota tarifária de 35% se exceder uma importação de 50 mil veículos por ano. Olha, hoje em dia, gente, já mudou, tá? Não é mais 50, eu acho que, eu não sei dizer quanto que está a cota tarifária que a Argentina cobra do Brasil nesse momento, tá? Mas já foi uma época 50 mil veículos por ano. Em outras palavras, 50 mil e você já paga 35%, que é a tarifa externa, que é a tarifa que a Argentina cobra do resto do mundo, quem quiser exportar automóvel para eles. Então, é uma burrice, né? Mas, enfim, existe cotas tarifárias e os países... Por que a Argentina colocou uma cota tarifária? Porque estava querendo, principalmente naquela época de crise, querendo restringir as importações de automóvel, então aplicou, ao invés de colocar sair do Mercosul, né? Ela colocou essa cota tarifária. Então, cota proibida, cota tarifária ainda existe. RVE, ou restrição voluntária à exportação, é uma outra barreira quantitativa, também limitação à quantidade, só que, ao invés de ser no país importador, é no país exportador. É assim, é como se o país exportador limitasse o número ou a quantidade de produtos que ele envia para o país importador. Aí alguém vai chegar e perguntar, mas por que alguém faria isso? Por que os chineses iam chegar e falar, ó, Brasil, ou Estados Unidos, é o seguinte, eu vou mandar menos produtos para vocês, tá? Geralmente é o contrário, você é um país exportador, eu mando o máximo que eu puder, se você conseguir importar tudo, melhor. Quanto mais você conseguir importar, melhor para mim, né? Mas por que uma RVE existiria, poderia existir? Por que o país exportador, voluntariamente, como o nome já diz, restrição voluntária às exportações, por que eu voluntariamente restringiria as exportações para o seu país, né, a pedido do seu país? Bom, é o seguinte, primeira coisa, o RVE era bastante rara, teve poucos casos na história recente, né, do comércio internacional, e não são proibidas pela OMC. Ao contrário da cota, a cota não pode, mas a RVE pode. Então, o que acontece? Então, aí vai ter uma questão política ou de força, aí, país que tem poder em relação aos outros. Essa é principalmente o caso mais emblemático de RVE recente, foi no meados dos anos 80, que os Estados Unidos falou assim, Japão, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. É o seguinte, na época, estava havendo muita exportação de automóveis do Japão para os Estados Unidos. Muitos produtos, mas em particular os automóveis. E naquele momento, a economia americana, né, recuperando da crise lá de 79, crise do preço do petróleo, ainda as empresas americanas estavam se mudando o tipo de produto, fazendo produtos mais, que gastassem menos combustível, os automóveis japoneses caíram como uma luva na economia americana, porque eles já eram pequenos e gastavam pouquíssimo petróleo. Então, os americanos, o povo, os consumidores, começaram a querer comprar automóveis japoneses, e aí houve uma invasão de automóveis japoneses nos Estados Unidos, meados dos anos 80. Aí chega o presidente da época, que acho que é o Ronald Reagan, e falou o seguinte, no more, no palhaçada, né? Chega de palhaçada e vamos fazer o seguinte, Japão, é o seguinte, eu não posso implementar uma cota aqui e falar, olha, só pode importar 500 mil veículos por mês, porque é proibida pela OMC, e eu não estou a fim de me desgastar com a OMC, embora eu sou Estados Unidos. É o seguinte,
vocês voluntariamente vão me fazer um favor, tá? Voluntariamente. Que é o seguinte, vocês vão mandar 500 mil veículos por ano. Mas nós estamos exportando 2 milhões. I'm sorry, dane-se. Eu não quero saber, eu só quero que vocês me mandem 500 mil veículos. Aí, nessa negociação, o que o Japão acabou fazendo é, então tá, voluntariamente nós vamos restringir as exportações dos Estados Unidos aos 500 mil, tá? E aí fizeram uma divisão lá entre as empresas que exportavam, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi e outras lá, né? Falaram, não, tá bom, Honda você vai exportar 30 mil, Toyota 50 mil e assim por diante, de modo que não passou dos 500 mil veículos por ano. Então, olha só, é uma restrição quantitativa, o Japão voluntariamente diminuiu suas exportações, só que não é tão voluntária assim, né? Na verdade, ele meio que foi obrigado pelos Estados Unidos que colocou eles na parede, colocaram os japoneses na parede, né? E então ela é uma cota ao contrário que vale, que o ponto dela é que ela não é proibida pelo OMC. Mas são realmente poucos casos de RVS que existiram aí, né, na história recente, mas a principal é esse caso aí que cabe discutir. Subsídios. Subsídios é interessante a ideia do subsídio aqui. É um pagamento feito pelo governo para as empresas exportadoras daquele país, tá certo? Existem, parecido com as tarifas, existem subsídios específicos e subsídios ad valorem, ou seja, percentual ou quantidade monetária. Então é o seguinte, eu te dou R$ 500 aí para você, cada automóvel que você exportar, o governo daquele país dá para a empresa exportadora, dá um dinheirinho. É isso que é o subsídio. Então, o subsídio, ele é uma como eu vou dizer, uma tarifa ao contrário, né? Ele diminui o preço, como se fosse alguma coisa mais ou menos assim, quer ver? Tá? Se o preço é P, o preço de exportação, tá? O subsídio é algo mais ou menos assim, isso aqui é um parênteses, tá? 1 menos S. Então, o efeito final sobre o preço P é que ele diminui do valor do subsídio. Tá? A tarifa aumentava, lembra? A tarifa era P1 mais T. Aqui é P1 menos S. Então, é como se eu diminuísse o preço final, que eu vou chamar de Q de novo, o preço inicial. Tá? Então, fica mais barato para o exportador vender esse produto aí, porque ele tem um desconto e esse dinheirinho aí vem do governo, que é uma espécie de incentivo às exportações. Bom, os subsídios, eles não são proibidos, não, mas vocês vão ver que tem um problema aí com o subsídio também, que também é uma barreira não tarifária, meio sacana, se eu puder dizer. No seguinte sentido, legal, uma boa dar subsídio para as empresas exportarem mais. Só que é o seguinte, quais países têm caixa, têm dinheiro sobrando para ficar gastando com subsídio? Me fala. País desenvolvido, né? Ou seja, país que já é rico e que já tem uma estrutura industrial mais avançada comparada com os países em desenvolvimento. Não é isso? Então, tipicamente, país pobre não tem muito dinheiro sobrando para gastar com subsídio, não. Então, o que se diz de subsídio é que é um incentivo não justo, tá? Não, é injusto porque só país desenvolvido que tem, tipicamente, dinheiro sobrando para gastar com subsídio. Então, tem uns exemplos que eu coloquei aí, União Europeia, os governos vários países dão dinheiro para a exportação de vários produtos agrícolas. Depois a gente vai mencionar aí. Também exportação de arroz, produção de arroz no Japão. Nos Estados Unidos também tem vários subsídios. Depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas o subsídio é utilizado como barreira não tarifária e tem esse efeito aqui de diminuir o preço para o produtor nesse sentido, tá? E a necessidade de conteúdo local? Do que se trata isso? Bom, a ideia é o seguinte, é um percentual, uma regra que exige que um percentual de um certo produto seja produzido domesticamente, tá certo? Se não, vou ver o exemplo do Mercosul aí. O que é a necessidade de conteúdo local? No setor de automóveis existe
uma necessidade de conteúdo local, que é o seguinte: para um produto ser considerado do Mercosul, ele tem que ter pelo menos 60% das peças, e essa que é a tal fração aí que a gente fala, 60% das peças produzidas em algum país do Mercosul. Se tiver menos disso, você vai ter que pagar a tarifa, não vai ser automóvel do Mercosul, tá certo? Então, então também temos alguns exemplos. Isso aí, por que é uma barreira não tarifária? Porque se não existisse esse requisito, eu poderia trazer os insumos de fora, certo? Olha só, Honda, quando chegou no Brasil, em 97, 98, ela inaugurou a fábrica no interior, né, lá em Sumaré, perto de Campinas, uma beleza de fábrica, produziu o Honda Civic e beleza. E aí já existia isso daqui, certo? E para ser considerado um automóvel do Mercosul, ela precisava importar 60% das peças em valor. Teria que produzir localmente, desculpe, no Brasil. Só que, inicialmente, a Honda estava importando os motores do Japão, porque não conseguia ainda produzir no Brasil os motores. Resultado, o Honda Civic, os primeiros Honda Civics daquela fábrica, não tinham isso daí, porque o motor é uma peça muito valiosa, enfim, daí mais do que 40%, então o automóvel Honda Civic não tinha 60% das peças produzidas no Mercosul, então ele estava sendo sobretaxado internamente, porque ele não satisfazia a necessidade de conteúdo local. Aí vocês podem imaginar o que a Honda fez, né? A toque de caixa criou uma fábrica de motores ali mesmo, no campus de Sumaré, para ser utilizado. Enfim, e por que isso é uma barreira não tarifária? Porque isso inibe a importação de insumos. Tá? Se existe isso daqui, eu poderia muito bem trazer, ou sei lá, o motor de fora, ou o rádio, ou algum pneu, qualquer tarifa, qualquer parte do automóvel, eu podia trazer de fora. Mas graças a essas necessidades de conteúdo local, que são barreiras não tarifárias, eu trago menos e restringo o comércio internacional. Então, mesmo tal como subsídio, cota, RVE, tarifa, são barreiras ao comércio internacional, também a necessidade de conteúdo local. Compras governamentais locais. Por que isso também impede, diminui o comércio internacional? Pelo seguinte: dentro dessa história de compras de governo local, é uma outra regra, parecida com essa que a gente estava falando, que é o seguinte: o governo nacional daquele país dá preferência pelos produtos que são produzidos domesticamente. Tá? Não importa o preço final, se é mais caro que importado ou não, mas ele dá preferência nas compras. E tem um monte de país que faz isso. Tá? O Brasil não anda fazendo, não, mas, por exemplo, a Índia produz um automóvel lá que se chama Tata, não sei se vocês já ouviram falar ou se já viram. Enfim, tem uma empresa indiana que produz totalmente lá na Índia mesmo, e o governo dá preferência de comprar os automóveis Tata versus os automóveis importados, tá certo? De novo, se não fosse essa regra, talvez o governo indiano não comprasse Tata, talvez ele comprasse Lada, ou algum automóvel chinês, ou algum automóvel do Japão, americano, sei lá. Então, também a compra de governo, ela é uma barreira não tarifária, tá certo? Eu lembro que isso acontecia no setor de telecomunicações aqui no Brasil até 1998. Até então, o setor era tudo estatal. Então, por exemplo, tinha uma empresa no estado de São Paulo chamada Telesp, que era uma estatal de telefonia, e eles tinham essa regra de compra de governo local. Eles só compravam, por ser estatal, de empresas produzidas, que fossem produzidas no Brasil. Então, não traziam importado de jeito nenhum. Quando foi privatizado o setor, a primeira coisa que as empresas de fora fizeram quando chegaram para o Brasil foi trazer os insumos de fora. Né? Então, a Telefônica, por exemplo, que é da Espanha, comprou a Telesp, parou de comprar insumos produzidos por essas empresas que a Telesp comprava aqui no Brasil. Começou a trazer de empresas espanholas. Tá? Enfim, é uma barreira tarifária ou não. A gente pode concordar ou não com muitas dessas barreiras que a gente está listando aqui, tarifárias ou não tarifárias. Vocês podem concordar que essa é injusta ou justa, mas o ponto é que, por esses mecanismos que eu estou explicando aqui, essas barreiras restringem o comércio. Se é certo ou se é errado, são outros 500, mas elas restringem
o comércio. Crédito subsidiado às exportações. Não confunda com o subsídio, tá? Porque o subsídio é um dinheiro dado e que não volta mais, tá? Então, olha só aqui, olha o S do subsídio. Eu dou um subsídio para a empresa exportar. Ela exportou, recebeu o dinheiro, beleza, não precisa pagar. Então, vai diminuir o preço, é isso que vocês estão vendo na tela. Agora, o crédito subsidiado é uma outra história. É em crédito, portanto, é empréstimo e você tem que me pagar de volta. Só que é um crédito subsidiado, um crédito mais baratinho, ou seja, com uma taxa de juros menor, uma taxa de juros menor, se você utilizar esse crédito para exportar, tá certo? Então, isso daí é um estímulo, um incentivo às exportações. Só que, de novo, o que acontece? Eu estou exportando mais produtos se, graças ao crédito mais barato, né? Por que tem que ter um crédito subsidiado às exportações? De novo, não estou dizendo que é justo ou que é injusto, ou por que não usar isso? Mas já aconteceu no Brasil, por exemplo, do BNDES, o Banco do Governo, emprestar com taxa de juros menor para a Embraer, usando uma taxa de juros chamada taxa de juros de longo prazo, ou TJLP, para as exportações de aviões. Enfim, isso daí faz com que você exporte mais, né? E é uma barreira não tarifária, porque o país que compra esse avião da Embraer, talvez o outro concorrente dele não tenha acesso a esse crédito subsidiado e perca a venda só por conta disso. Então, é nesse sentido. Como nós vamos ver depois, várias dessas barreiras, a OMC tem tentado, ou a Organização Mundial do Comércio, tem tentado inibir, tá? E, finalmente, barreiras burocráticas. É isso aí, finalmente, barreiras burocráticas é o último ponto aí de tarifa, de barreira não tarifária. São barreiras que não são tarifas. Também regras, aí que tá. Algumas dessas regras formais e algumas delas informais, tipo, por baixo do pano ou por fora da formalidade, que tentam obstruir o comércio. Procedimentos formais e informais que tentam obstruir o comércio. Então, tem várias coisas, como procedimentos sanitários, procedimentos fitossanitários, procedimentos de segurança na alfândega, cobrança de propina para passar uma carga na fronteira, tá? Esses são, um procedimento informal, mas é uma barreira que acaba afetando o comércio internacional, tá certo? Vamos ver alguns exemplos clássicos aqui. Primeiro, os Estados Unidos, o órgão da agricultura deles, que chama FDA, o Ministério da Agricultura deles tem uma seguinte regra: todo mamão, isso para vários outros produtos de frutas também, você tem que ter uma certificação para entrar no país, certo? Em outras palavras, o mamãozinho não pode chegar simplesmente, pega aí, exporta, vem do Brasil. Não, tem que ser certificado. No caso que a produção é livre de praga, não tem bichos, e que não foi usado tal e tal pesticida. Então, é um procedimento fitossanitário de que obriga com que os países façam para exportar para os Estados Unidos, tá certo? Interessante que em determinada época, esse exemplo que eu coloquei aqui, nessa época, o Espírito Santo, norte do Espírito Santo e o sul da Bahia é uma região, duas regiões vizinhas e que produzem mamões, tá? Esse mamãozinho papai pequeno. E exportava para os Estados Unidos. Só que os exportadores do Espírito Santo tinham pago o técnico da FDA para vir e, enfim, dar o certificado para o mamão de lá. Então, o Espírito Santo podia exportar mamão. Já os produtores do sul da Bahia não puderam exportar para os Estados Unidos, por quê? Porque eles não tinham feito isso, não tinham pago o técnico da FDA para vir verificar se o mamão deles era livre de praga ou não. Então, resultado, eu só podia, essa barreira fitossanitária aqui, né, uma barreira burocrática, era tal que só os exportadores de mamão do norte do Espírito Santo podiam mandar esse produto para os Estados Unidos e o sul da Bahia não, tá certo? Então, de novo, justo, não injusto, necessário,
Tem uma grande discussão aí que a gente pode falar sobre todas essas coisas, mas é uma barreira ao comércio no sentido de que, se ela não houvesse, você poderia, talvez, exportar para esses países, tá certo? Aumentar as exportações. Bom, desembaraço aduaneiro na fronteira, Brasil-Argentina. Na verdade, qualquer desembaraço em aduana, quem já viajou para fora, né, já viu que experiência desagradável que é desembaraço aduaneiro. E pior, vamos supor, um caminhão aí que vem de soja lá do... Soja não, vamos pensar num outro produto, suco de laranja, que vem do estado de São Paulo, vai o caminhão até a fronteira com a Argentina, lá para no Uruguai, Uruguai, no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, uruguaiana. Chega lá, conversando lá com o amigo argentino, buenos dias, amigo, muchacho, me ajuda aqui, eu quero passar com o caminhão porque eu vou vender essa carga lá na Argentina. Aí o amigo fala, não, para, calma aí, segura, vamos com calma, deixa eu ver essa carga, e aí segura a carga aí, ao invés de segurar um dia, sei lá, ou desculpe, uma hora, ele, na verdade, segura a carga aí por um dia. Isso tem um custo, né? Você tem um custo de perder um dia, de perder tempo com desembaraço na aduaneira. E, na verdade, o que ele estava querendo era que o amigo ali desse uns R$ 50 ou $50, talvez fosse melhor, para passar rápido com a carga, que é um procedimento informal, corrupto até, né? Nesse caso. E eu estou dando como exemplo para mostrar que procedimentos informais em fronteira muitas vezes também são consideradas barreiras burocráticas por conta disso, porque elas atrapalham e encarecem o comércio internacional, né? Então, o irmão ali estava, né, com graça, procedimento informal, mas que era uma barreira burocrática, tal como qualquer outra. Beleza. Então, vimos agora o que é política comercial, vimos os principais instrumentos de política comercial, as tarifas e as várias barreiras não tarifárias, 7 exemplos delas. Agora, né, nessa parte, vamos ver quais são os efeitos da política comercial. Tá? Ou seja, o efeito, existe algum efeito, eu já mencionei para você a tarifa nominal, falei sobre tarifa efetiva também, então vamos assumir aqui que as tarifas são nominais, tá? Tem um efeito nominal, qualquer tarifa, sobre o comércio do país. Tá? E os efeitos vai depender um pouquinho, dependendo se o seu país é um importador líquido do produto ou se é exportador líquido do produto. Como assim? Tá, eu vou, antes de detalhar os impactos ou efeitos da política comercial, né, deixa eu explicar o que é um importador líquido. Importador líquido ocorre quando eu importo mais do que eu exporto um determinado produto. Por quê que eu faria isso? Porque a minha condição de preço é melhor do que a condição de preço dos outros. Ou seja, o meu preço doméstico que eu consigo, tarifa, fora tarifa, né, o preço doméstico é menor. Isso é um exportador líquido. Espera um pouquinho, desculpe, vamos começar de novo. O importador líquido, ele importa mais do que exporta. Então, se ele importa mais, é porque o preço dele, nacionalmente, é ruim, é um preço mais alto. Tá? Então, o preço lá fora é melhor, então eu vou tentar trazer. Já o exportador líquido veja bem, eu consigo exportar mais do que eu importo. Por quê? Porque o meu preço local é melhor do que o preço no resto do mundo. Então, quando o preço local ou doméstico for menor que o internacional, eu vou ser um exportador líquido. Vamos colocar os dois exemplos aqui. Aqui, olha. Vamos supor, pega um produto qualquer aí, laranja, suco de laranja. O meu preço mundial é esse daqui, $10. E eu consigo, porque eu tenho vantagem competitiva, eu tenho know-how, eu tenho terra, plantação de laranja com preço bom, a nível de custo, eu consigo fazer um preço menos do que 10. Eu consigo fazer 8, tá certo? Então, faz de conta que esse preço mundial é 10 e o preço doméstico é 8, tá certo? Então, se o preço é 8, olha o que acontece. Laranja, oferta local. Azul, demanda local. Beleza.
Então, está todo mundo vendo aqui que no mercado local eu consigo produzir laranja, né? E o preço, eu consigo produzir isso daqui e com esse preço. Só que, gente, aí o que acontece? Tem um exportador bonitão lá, chega e vê, olha para fora e fala: opa, eu estou produzindo aqui a US$ 8, vendendo a US$ 8 no Brasil. Mas caramba, lá fora podia vender muito bem a US$ 10, ou seja, esse valor aqui. Então, o incentivo dele não é mais esse do 8, que era o preço de equilíbrio se a economia fosse fechada, mas sim esse de 10 aqui em cima. Tá? Então, ao invés de ficar aqui nesse ponto de equilíbrio, olha o que ele vai fazer. Ele vai exportar a 10, só que com 10, o que acontece, gente? O que acontece com o preço a 10? A quantidade demandada vai ser isso aqui só, ó. Esse ponto preto aqui, esse é a quantidade demandada no país local. E com esse preço mais alto, a quantidade ofertada vai ser isso daqui. Então, a quantidade ofertada é tudo isso. Oferta marca demanda, oferta tudo isso, demanda só isso, porque o preço agora é 10. Então, olha o que aconteceu, gerou um excedente de, né, oferta maior do que a demanda. E esse excedente é o excedente exportável ou a exportação. Nesse sentido que eu quis dizer antes, que um exportador líquido é quando ele tem o preço menor que o preço internacional. Nesse sentido que eu quis dizer isso. Tá? Porque o preço dele, ele consegue produzir só a 8, e sendo que o preço lá fora é a 10, e a 10 ele vai ter esse incentivo de produzir mais, e, enfim, vende isso aqui localmente e vai ter um excedente exportável. Já o importador líquido é justamente o oposto. Vamos pensar agora em, sei lá, celulares aqui no nosso país. Para produzir celular aqui eu consigo fazer um preço meio alto, tá? Fruto aqui dessas curvas de demanda e de oferta, o cruzamento ponto vai ser esse. Então, a quantidade é essa aqui, e esse é o preço. Só que lá fora os preços são mais baratos, tá? Desse coisa que eu produzo mundialmente. O preço vai ser isso daqui, vai ser esse preço mais baixo. Então, o que acontece? Observando esse preço importado, então estou assumindo que eu consigo trazer esse preço mundial para cá, tá certo? São outros 500, mas assumindo que dá para trazer, olha o estímulo que ele vai fazer na economia. Com esse preço mais baixo, a minha oferta local, os produtores locais vão produzir pouco, vão produzir até menos do que antes, certo? Só que com esse preço mais baixo, olha só o que acontece com a demanda, ela aumenta. Então, nós vamos ter tudo isso de demanda e só isso de oferta local. Então, essa diferença é o excedente aqui, né, no caso, ser uma escassez. Essa escassez vai ser uma escassez de importação, ou seja, a minha demanda é maior que a oferta e a diferença eu vou ter que importar. Então, nesse sentido que eu quis dizer que um importador líquido é sempre que eu tenho um preço no mercado nacional menor que o preço de fora. Então, aqueles produtos que eu consigo desenvolver aí com vantagem comparativa e tal, aqui no Brasil, como minério de ferro, ou como, sei lá, soja, você pode ter certeza que cai nesse caso aqui, ó. O preço mundial é maior do que o preço doméstico, então você vai ter incentivo para exportar. Já outros produtos, né, que a gente não tem tanto, que o preço é pior domesticamente, maior do que o mundial, a gente tem incentivo de importar. E tudo bem, né? Que assim, enfim, assim é a economia internacional. Alguns produtos a gente é exportador líquido, outros é importador líquido. Mas vamos ver, então, o efeito da política comercial, assumindo que eu estou, no caso, falando de ou esse caso aqui, tá bom? Partindo de um desses dois casos aqui. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou impor uma tarifa, tá bom? Vou impor uma tarifa e vai ter um efeito dessa tarifa sobre o preço. Tá? Então, é isso. Tem um produto que eu importo, então eu estou saindo desse caso inicial aqui, ó. Tá certo? Preço mundial, eu sou importador líquido. Vou impor uma tarifa. Tá? Tem 4 tipos de efeitos: efeito sobre o preço, efeito sobre a produção, efeito sobre o consumo e efeito sobre o governo. Então, vai ter uma soma desses 4 efeitos, que eu vou mostrar para vocês que a soma desses 4 efeitos
no caso da imposição da tarifa, é um efeito social líquido, né, geral, negativo, ou chamado como peso morto da tarifa. Tá? Então, quando se fala de peso morto, tem a ver com isso daqui. É a soma desses 4 efeitos. Alguns desses 4 efeitos, uns são positivos, outros são negativos, e a soma deles vai dar o efeito líquido negativo, como vou argumentar, que é chamado de peso morto da tarifa. Tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Efeito sobre preço, sobre produção, sobre consumo, sobre governo. Vamos lá. Sobre o preço. Bem, efeito sobre o preço é óbvio, né? O que ocorre é que o preço aumenta, certo? Pensa numa tarifa A de valor em T. 1 mais T vezes P0, onde P0 é o preço internacional do produto. Vai ter um efeito que eu vou aumentar de P0 para P0 1 mais T. Então, isso já é um efeito negativo, tá certo? Efeito sobre a produção. A tarifa coloca uma distorção no mercado local. Como nós vamos ver, a tarifa vai proteger um pouco, ou muito, dependendo do tamanho da tarifa, vai proteger um pouco a economia, de modo que as firmas domésticas vão acabar produzindo mais do que elas produziriam se não existisse a tarifa. Tá? Elas vão parcialmente substituir, inclusive, alguma das importações pela produção doméstica. Tá? Já vai ficar claro esse efeito positivo, entre aspas, sobre a produção. Por que positivo? Porque antes eu produzia um pouco e agora com a tarifa eu estou mais protegido, né, porque o preço para os importadores, né, que vêm de fora está maior, porque eles têm que pagar a tarifa, eu não, eu produzo localmente, então eu estou protegido, eu vou produzir mais. Então tem um efeito negativo, um efeito positivo. E tem mais 2 efeitos. Um efeito sobre consumidores e uns efeitos sobre governo. Então, beleza, vamos ver. Como que é os efeitos sobre os consumidores? Ué, antes da tarifa, eu não tinha tarifa, eu não pagava esse preço, eu pagava P0. Agora eu pago P0 1 mais T. Adivinha para quem que vai sobrar uma parte desse aumento com a tarifa? Exato, para o consumidor. Não é? O preço que os consumidores pagam agora está maior, mais alto, por conta da tarifa. Isso é chamado de custo de consumo. Então, tem um efeito negativo da queda do consumo. E, finalmente, tem um efeito sobre o governo. Tá? O governo ele vai agora receber tarifa que ele não recebia anteriormente. Por quê? Antes não tinha tarifa. Agora, a tarifa que entra, né, para cada produto que chega lá na alfândega, o dinheiro vai direto parar no bolso do governo. Então, tem um efeito positivo. Então, tá vendo? Olha só, efeito negativo, positivo, negativo, positivo. Qual é o efeito líquido de tudo isso? Bom, vou mostrar num gráfico, tá? Mas antes, lembre-se que a gente está partindo dessa situação inicial, tá? Existe uma produção local do produto, que é essa curva laranja. Existe uma demanda local, que é essa curva azul. E, então, tem um preço doméstico, tá? Que é demanda onde encontra com a oferta. Só que a economia é aberta, não tem tarifa, então eu posso importar se eu quiser. E aí eu sou um importador líquido, tá? O preço mundial é mais baixo, é esse pretinho aqui, e eu vou fazer agora, aplicar em cima desse preço mundial, vou aplicar uma tarifa. E aí começa a nossa brincadeira, a nossa discussão aqui. Tá? A partir daqui. Tá certo? Então, eu preciso falar um pouquinho sobre isso aqui, mas já volto daqui a um segundo. Só dá uma olhada no que eu acabei de falar. Curva de oferta nacional, então existe uma produção nacional. Curva de demanda nacional, tá? Existe esse ponto que é, né, o ponto de equilíbrio caso a economia fosse fechada, mas como existe um preço internacional P0, eu importo com esse preço P aqui. E daqui a pouco eu vou aplicar uma tarifa P0 mais T. Mas antes de eu fazer isso, o que eu queria dizer é que existe 2 modos de calcular, 2 abordagens para calcular os efeitos de uma tarifa.
Análise de quantidades e análise de bem-estar. Análise de quantidade, a gente vai ver quanto que varia a quantidade de consumo, de produção, de importações líquida. Já a análise de bem-estar é um pouco que nem vocês fizeram em micro 2, talvez, ou micro 1, hein? Micro 1 ou micro 2, vocês fizeram esse negócio de análise de bem-estar, que vocês calculavam áreas da curva, embaixo da curva de demanda e da curva de oferta, e tinha o que a gente chamava de excedente do consumidor, excedente do produtor e receita de governo. Independente de qual abordagem você usar, tá? Você vai ver que tem um impacto da tarifa sobre a economia. E esse impacto que a gente quer calcular tem dois modos. Vamos começar pelo mais fácil, análise das quantidades. Então, de novo, oferta local, demanda local, preço P0 é o preço internacional. Estou importando daqui. Eu ainda não impus tarifa. Então, o que ocorre? Onde a linha de preço cruza a curva de oferta, esse ponto aqui, onde está a mãozinha, ó, esse ponto aqui, que descendo vai dar O0, é a oferta nacional. Porque com este preço eu quero ofertar tudo isso. Beleza? O0. Só que, note que, com o preço P0, a minha demanda está lá na frente, está aqui, ó. É esse valor que a mãozinha está mostrando, que descendo vai dar D0. Então, beleza? D0. Então, essa quantidade que vai daqui do 0 até o D0 é a quantidade demandada. E essa quantidade que vai daqui do 0 até o O0 é a minha quantidade ofertada. Demanda menos oferta, a diferença é O0 D0. O0 D0 é o que eu chamo aqui de importações antes da tarifa. Estão vendo aqui embaixo, onde está a mãozinha? Importações antes da tarifa. É a diferença entre D0 e O0. Em outras palavras, eu produzo localmente? Sim, eu produzo esse O0 aqui. Eu tenho toda essa demanda D0. Como a demanda é maior que a oferta, a diferença eu trago através das importações, com o preço P. Tá certo? Beleza, nenhum problema. Agora, o problema é que vou colocar uma tarifa ad valorem, e o preço subiu para P0 1 mais T. Então, a minha pergunta é, qual o efeito dessa tarifa, da introdução dessa tarifa T? Bom, primeiro que o preço subiu para P0 1 mais T. E o que acontece com a produção? Então, agora, como o meu preço não é mais P0, e sim P0 1 mais T, olha o que acontece. Eu subi, venho até aqui e caminho até a curva de oferta e cheguei nesse ponto aqui. Nesse ponto. Opa, esse ponto onde está a mãozinha é o novo ponto de oferta nacional. Descendo para cá, vocês veem que agora eu tenho O1. Claramente, aqui embaixo, claramente O1 é maior que O0. Então, gente, esse é aquele efeito positivo que nós mencionamos agora há pouco, sobre a produção local. A tarifa protege os produtores locais, porque agora a importação tem que pagar esse preço a mais aqui, né? Esse preço que vai de P0 para P0 mais T. Então, a minha oferta agora não é mais O0, e sim O1. Aumentou a produção local. Então, é o que eu estou dizendo aqui em cima, nessa análise de quantidades, a produção local aumenta de A O0 para A O1. Então, olha aqui embaixo, ó, A O0, toda essa produção inicial, A O1 é a produção depois da tarifa. Então, o primeiro efeito é esse efeito positivo aqui. É um efeito positivo. Então, teve um efeito positivo para os produtores. Tudo bem. E sobre os consumidores, o que acontece? Bom, nenhum consumidor gosta de pagar a mais, né? Então, quando o preço era P0, a quantidade consumida vinha aqui, nesse D0, lembra? Agora, com o preço P0 1 mais T, eu consumo tudo isso aqui, ó. Olha onde que está a mão, desce aqui para D1. E também, claramente, D1 é menor que D0. Né? Então, o consumo era AD0, agora o consumo passa para AD1. Então, é o que eu estou dizendo aqui, consumo local diminui para AD0
para a D1. Tá certo? E as importações? O que aconteceu? Bom, as importações, no caso das importações, ela diminui também. Por quê? Porque a importação era essa diferença, O0D0. E agora, as importações é a diferença O1D1. Claramente, essa diferença é menor. Né? Então, fazendo a análise das quantidades, a gente chega a essa ideia de que a produção local aumentou, né? A demanda local caiu e as importações que vêm do exterior, após a introdução da tarifa, diminuíram. Então, essa é a conclusão que a gente chega fazendo análise de quantidade. Essa mesma análise pode ser feita através de bem-estar, lembrando daquela definição de excedente do consumidor, excedente do produtor e excedente de governo, da microeconomia. Tá? Então, eu vou relembrar aqui rapidamente o que é excedente. Então, espera aí que eu vou ter que pagar isso aqui. O que é excedente do consumidor o que é excedente do produtor? Vou mostrar para vocês. Assim que eu achar a ponta, né? Bom, então esse é um gráfico. Aqui é a curva de demanda. Aqui é a curva de oferta. Aqui é o preço de equilíbrio. Tá? É a quantidade de equilíbrio, perdão, que é zero. E aqui sim é o preço de equilíbrio. Tá? Então, ó, eu vou colocar a curva de demanda vindo até aqui. E vou colocar a curva de oferta vindo até aqui. Excedente do consumidor é a área abaixo da curva de demanda por abaixo da demanda e acima do preço. Acima do preço. Essa é a definição de excedente do consumidor. Por quê? Porque o consumidor paga esse preço P0 que vocês estão vendo e consomem a demanda. Então, a diferença entre um e outro é o quanto que o consumo excede a demanda. Então, toda essa área aqui, nossa, minha pintura aqui está parecendo pintura abstrata do Pablo Picasso, né? Mas tudo bem, essa é a ideia de excedente do consumidor. O que está abaixo da curva de demanda e acima da linha do preço. Já o excedente do produtor é aquela área acima da oferta e abaixo do preço. Ou seja, é a área que está entre o preço e acima da curva de oferta. Então, gente, esse ponteiro some. Eu vou marcar um pouquinho diferente o excedente do produtor, tá? Mas é essa área aqui.
Beleza? Então, uma recapitulação de micro, né? A área excedente do consumidor é tudo aquilo que está entre a demanda e o preço, tudo que está entre a linha da demanda e o preço, então abaixo da demanda, acima do preço, que eu pintei de vermelho. O excedente do produtor é tudo aquilo que está entre o preço e a curva de oferta, ou seja, o que o produtor recebe a mais de ganhar quando ele ganha aquele preço, tá certo? Então, é o que está abaixo do preço e acima da curva de oferta, excedente do produtor. Bem, dado isso, o que, que acontece? Vamos tentar, então, dar uma olhada nisso aqui e vamos voltar para cá. Bom, o excedente do consumidor, veja vocês, o preço era P0, agora o preço é P01 mais T. O que, que é excedente do consumidor? É aquilo que está abaixo da demanda e acima do preço. Abaixo da demanda, que é isso aqui, e acima do preço. Tá? Então, ó, eu vou fazer primeiro sem a tarifa e depois com a tarifa. Então, primeiro sem a tarifa, é esse triângulo aqui, ó, que vem daquele lado infinito, lá em cima, demanda, 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 desce. Ah, o preço aqui, opa, então agora o preço está aqui e sobe. Ou seja, esse triangulãozão grandão, incluindo as letras A, B, C, D. Triangulãozão grandão, incluindo A, B, C, D. E qual que é o excedente do consumidor depois da tarifa? Bom, agora o preço subiu. Agora o preço é P0 mais T. Como é que eu calculo o excedente do consumidor? Abaixo da curva de demanda, acima da linha de preço. A linha de preço agora está aqui, ó. E a curva de demanda não vem mais até aqui embaixo. Quer dizer, ela vem, mas olha, a área que interessa é essa área que vem até aqui e está abaixo da curva e acima da linha de preço. Ou seja, esse triângulo menor branco. A diferença entre os dois triângulos, o grande, o inicial era esse triângulo que vinha até aqui, vai até aqui e sobe. Depois da tarifa, ficou esse triângulo aqui. Então, qual que é a diferença de área? É justamente a área A mais B mais C mais D. A mais B mais C mais D é uma área negativa. É o que eu escrevi aqui, perda da área A mais B mais C mais D. O consumidor perdeu essas áreas aqui. Por quê? Porque ele tinha esse triangulãozão de excedente e ficou com o triângulo branco menor. Então, ele perdeu A mais B mais C mais D. Então, medir a perda do consumidor. E o produtor? Bom, eu suspeito que o produtor nacional vai ter um ganho. Mas como? Excedente do produtor é acima da oferta e abaixo da linha do preço. Então, o preço é P0 inicialmente. Então, a oferta ela vem aqui, ó. Vem daqui, vai até aqui do preço e volta. Então, é esse trapézio aqui, ó, que eu estou passando com a mão. Essa mãozinha desenhada aqui. Esse trapézio. Beleza. Quando o preço sobe, ele vai lá para cima. Então, o excedente do produtor, que é aquilo que está acima da oferta e abaixo do preço, aumenta. Eu estou acima da oferta e abaixo do preço, aumenta tudo isso aqui, ó. Agora é grande, agora esse trapézio maior. A diferença entre o trapézio inicial, que é esse aqui, e o trapézio final, que é esse aqui tudo, é a área A. Então, o produtor tem um ganho de área, ganho de excedente, que se chama, que é a letra A, certo? E o governo? Bom, o governo vai ter uma receita que ele não tinha antes, certo? Quando tinha a tarifa T0, quanto que o governo ganhava? Nada. Nada. Não ganhava nada. Depois da tarifa, da receita, só um minuto. Depois da receita, depois da tarifa T, a diferença entre esses dois preços é o preço que o governo vai ganhar de tarifa, que é o T, tá? T0, 1 mais T de menos P0 é essa altura desse retângulo. Essa altura desse retangulinho C aqui. Aí, só que eu vou aplicar a tarifa sobre quantas importações? Sobre essa importação após a tarifa, que é
O1D1. Então, a quantidade é essa aqui, O1D1. Então, eu vou ganhar a tarifa T vezes a quantidade O1D1. Ou seja, esse retângulo C aqui, o governo vai ganhar o retângulo C. Então, o governo tem um ganho de receita C. Fala para mim, qual é o efeito da tarifa? É a soma do efeito no consumidor, no produtor e no governo. Somando as três coisas, vai dar A positivo mais C positivo mais menos a soma de ABCD, que é a perda do consumidor. Quando você faz essa avaliação aqui, cancela A, cancela C com C e ficou menos B menos D. Ou seja, menos a soma dos dois triângulos B com D é o que a gente perde quando tem a tarifa, o chamado peso morto da tarifa. Resumo da ópera. Sempre que tem uma tarifa, há um efeito sobre consumidores, produtores e governo. O consumidor perde, o produtor ganha e o governo ganha. O efeito líquido é um efeito negativo, que não é compensado por qualquer outro ganho, tá? E qual efeito líquido negativo é esse? É a soma das áreas B mais D, tá? Então, esse é o efeito da tarifa. Quem quiser depois ver com calma, tem a mesma análise de efeito do subsídio, mesma análise sobre um gráfico. Também calcula o efeito da cota e da RVE. Mas eu vou passar direto aqui para alguns exercícios e passar um exercício de atividade para vocês fazerem aí e entregarem. Não tem muito tempo aí, mas eu vou pedir aí para vocês darem uma olhada com calma também, que é o seguinte: existem dois tipos de computadores, o computador de mesa e o computador portátil, também chamado de desktop e laptop, respectivamente. Os preços deles são $1.000 e $1.000 e $2.500, tá? No mercado internacional. Muito bem. Se houverem impostos de 25%, tarifa de valorem de 25% sobre um computador desktop e sobre o computador laptop, qual seria a tarifa específica equivalente sobre cada um desses? Lembrando, esses são os preços do mercado internacional. E a tarifa de valorem é 25%, que é igual a 0,25. Vocês vão de lembrar que eu falei isso. Como é que eu calculo esse item A? Antes de passar para os outros itens, note que TS igual a TAV vezes P, ou TAV é igual a TS sobre P, é a fórmula que faz equivalência entre tarifa específica e tarifa ad valorem. Tá? Então, no caso do desktop, que é 1.000 vezes 0,25, né, dá $250. Então, uma tarifa específica equivalente, no caso do desktop, seria 250. Agora, o outro computador, que é o laptop, ele é mais caro, ele é 2.500. Então, aplicando aqui também, 2.500 vezes 0,25, a mesma tarifa específica para ser equivalente seria $625, seria maior. Então, para vocês verem como tem efeitos diferentes as tarifas específicas e as tarifas ad valorem. Tá? Então, esse exercício 1A é basicamente isso. Bem, ao zerar a tarifa de 25% sobre importação de desktops, a oferta passa de 5 milhões para 4 milhões, enquanto a demanda passa de 6,5 para 8. Se o governo daquele país impuser ou impor uma tarifa removida, né, qual seria o tamanho da cota equivalente? Justifica. E se as importações de computadores forem sujeitas a uma tarifa específica, calcule a tarifa ad valorem equivalente. Então, esse item C aí, ele é tranquilo, que é o contrário do item A. Já o B requer uma explicação mais longa, eu vou fazer no início da próxima aula, essa questão 1B eu vou fazer no início da próxima aula, tá?
Então, vamos fazer a 1C, então. A 1C é o seguinte, eu tenho os dois tipos de computadores e tenho uma tarifa específica de 250. Qual que é a tarifa ad valorem equivalente para os dois tipos de computadores? Então, dá uma olhada aqui, que o TAV é igual a TS sobre P, que é exatamente o inverso dessa fórmula que eu coloquei aqui. Tá? Então, como no caso do desktop o computador custa 1.000, como que seria uma tarifa percentual ou ad valorem equivalente aos $500? 500 sobre 1.000 dá 0,5, 0,5 é 50%. No caso do laptop, que o preço é 2.500, né, os $500 sobre 2.500 vai dar 0,2, que é igual a 20%. 0,2 é 20%, né? Então, novamente, tarifas específicas e ad valorem têm efeitos diferentes sobre o produto. Bom, o 1B, então, é um pouco mais complicado, precisa desenhar um gráfico, eu vou fazer isso. Eu vou mostrar para você fazer o gráfico, e no começo da aula que vem eu resolvo o item 1B, tá? E para finalizar, queria propor para vocês essa atividade aqui, tópico 5. É um exercício né, tranquilo, e eu vou dar 2 semanas ao invés de uma semana para fazer esse daqui, tá certo? Não precisa entregar na semana que vem. Tópico 5, pode entregar até mais próximo da aula 7, então, daqui a 2 semanas. Porque tem o item B e C um pouco mais complicado e depende dessa nossa discussão que a gente vai fazer no começo da aula que vem sobre o item 1B, que é isso aqui. Então, tentem fazer o item 1B, mas eu vou fazer no começo da aula que vem. E essa atividade tópico 5, itens A, B e C, é para daqui a 2 semanas ter um certo tempo aí para vocês entregarem, tá? Então é isso, esse PDF aqui eu passei para vocês já por e-mail. Quem não tem, me avise, mande um contato, né? O livro também, quem não tiver o livro, também me dê um contato, dê um toque. Bem, por hoje era basicamente isso, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês e até a próxima, Deus quiser, semana que vem.